Olá, seja bem-vindo a essa primeira sessão de RPG Solo. Eu sou o Eremita e nós vamos começar a história que nós elaboramos na sessão 0 no primeiro vídeo dessa campanha. Só lembrando, eu vou usar o sistema Savage Worlds, que é deste livrinho aqui, que é muito bom. E aqui já está a ficha do nosso personagem, o nome dele é Vestígio. Eu vou explicar direitinho por que é o nome dele, eu só preciso explicar uma coisinha antes de nós começarmos. Eu vou usar, além desse sistema, eu vou usar também o sistema do Mythic GM Emulator, que vai ser o nosso GM para a nossa sessão solo. Ele é um sistema muito bacana, eu gosto muito dele. Você faz perguntas de destino para ele, que são essas tabelas aqui, eu tenho elas impressas. E tem algumas questões de fator caos e tudo mais que eu vou deixar anotado por aqui, que vai influenciar no resultado das nossas perguntas. Como é que funciona esse sistema do Mythic? Ele é bem simples. Você vai fazer uma pergunta, por exemplo, ele está na floresta e eu pergunto, por exemplo, ele encontra um rio. Digamos que eu jogo aqui, ele encontra o rio, aí eu pergunto, existe uma ponte para esse rio? E aí eu vou jogar. Eu pego a possibilidade de qual seja, né? Então, tipo assim, é provável que tenha. Então eu jogo na tabela. Aqui no caso deu 62. Para uma resposta que é provável, sim, tem essa ponte. Então, são perguntas que eles vão elaborando, que vai elaborando a nossa história. Outra coisa, na primeira sessão, na sessão 0, nós já fizemos as jogadas do nosso pequeno mapinha aqui. Nós temos 4 pontos de interesse aqui, que são landmarks, que podem ser coisas variadas, desde terreno diferente a encontros e tudo mais. Aqui a gente tem um castelo e aqui a gente tem uma abadia. Nós vamos começar aqui no centro, em uma colina. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, para ficar uma coisinha mais, né? Não ficar só, foto do cara e tudo mais. Eu já fiz todo o personagem na sessão passada. Nessa sessão, deixa eu tirar esse dinheiro aqui, porque ele já gastou o dinheiro dele. Ele tem uma espada longa, um escudo e uma armadura de couro. É com isso que ele vai começar a aventura dele. O Vestígio, ele é um homem que vendeu o nome dele. Ele não sabe por que ele vendeu esse nome. Ele não sabe o que aconteceu quando ele vendeu esse nome, para quem que ele vendeu, por que ele vendeu. Ele começa a campanha completamente zerado de memória. Na verdade, é como se ele estivesse ganhando uma consciência agora. Então, como é que funciona essa perda de memória dele? Ele perde o que fazia dele, a essência dele. Então, coisas que ele sabia, coisas que... as perícias, essas coisas ele ainda tem, mas ele não tem mais a essência, não tem mais a personalidade dele, o que seria a personalidade dele. Ele não se lembra e as pessoas também não se lembram quem ele era. Pode lembrar algumas características dele, pode lembrar alguma coisa assim, mas a existência dele em si não. E o objetivo dele no jogo vai ser encontrar essa essência dele. O jeito que eu jogo RPG solo é mais história. Então eu narro os cenários, narro o que o personagem fala, o que o NPC fala, jogo os NPCs e tal. E vocês vão vendo durante a minha narrativa como é que eu faço toda essa construção. Outra coisa, eu tenho um set de dado aqui, faltou o D4 na real, depois eu pego o D4, que são os dados que nós utilizamos no Savage Worlds. Vou deixar esse D4 cinza aqui por enquanto. Esses dados aqui eu vou usar para as perguntas. E tem uma mecânica específica que eu vou usar que não é do Savage Worlds, mas é uma mecânica que eu uso, que é a mecânica do perigo. O perigo é o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei um D6 a mais aqui. Vamos pegar esse D6 vermelho, esse D6 vermelho aqui é bonito. Quando ele estiver fora da cidade, quando ele estiver em algum terreno perigoso, eu vou jogar por dia que ele passar, vai aumentando o dado. Então esse aqui
contra este aqui. Sempre vai ser o D6 contra D4, contra D8, contra D10, contra D12, por assim em diante. Para saber se ele vai ter um encontro. E esse encontro são criaturas, são monstros, não é um encontro positivo. Isso aqui é o grau de perigo que ele vai enfrentar. Então todo dia que ele estiver fora, vou rolar uma vez por dia, que no caso teria um encontro e a gente já teria um combate no primeiro dia. O combate, eu não sei o que pode ser. Por enquanto, eu estou pensando em usar essa pequena tabelinha aqui do Sandbox Generator, que tem Mantícora, Basilisco, Ogro, Gork, Goblin, por aí vai, que pode ter aqui no lugar onde ele começou. E eu acho que estamos prontos. Eu acho que é isso de preparação inicial. Nós já temos tudo que nós precisamos. As minhas tabelas estão aqui. E nós vamos começar então a nossa história. Outra coisa que eu esqueci de falar é que como ele tem essa desvantagem de má sorte, ele já vai começar a campanha no fator de caos 6. Normalmente quando você usa o GM Emulator, o Mythic, você coloca ali o fator de caos 5. Mas no caso ele vai começar no fator de caos 6. A primeira coisa que ele sente enquanto sua consciência começa a despertar é o calor do sol no seu rosto, a parte metálica das suas braçadeiras esquentando e o peso dos seus equipamentos e do seu escudo na cintura. E ele percebe que ele está deitado de costas. O sol começa a esquentar o seu rosto na medida que ele vai abrindo os olhos. Ele sente o cheiro da grama molhada. Parece de manhã. O clima está ameno. Uma brisa suave move a pequena plantação ao redor dele. E ele se senta, confuso, sem entender o que está acontecendo, sem se lembrar do seu nome, sem se lembrar de nada, sem se lembrar por que ele está ali, que lugar é aquele, onde ele está, nada daquilo começa a fazer sentido. Ele começa a suar, o estômago dele embrulha, ele fica tonto, tenta se levantar, cambaleia, dá uns passos em falso até conseguir se colocar totalmente de pé. E ele começa a notar o seu próprio corpo, olha para as mãos, as luvas de couro, as braçadeiras. Ele sente o peso da capa que ele usa, que tem um manto para se proteger. Ele lembra para que aquele manto serve. Ele lembra das braçadeiras, lembra de sua espada, lembra de seu escudo, mas ele não faz ideia por que ele tem aquilo. Ele sabe manejar espada, sabe manejar um escudo, mas ele não sabe o porquê ele manejaria uma espada nem um escudo. Ele se toca na sua cintura até que ele encontra uma máscara branca. Ele pega essa máscara, contempla ela por um instante, olha de um lado, olha de outro, olha para trás, olha por cima dela. E aí vai ser a nossa primeira pergunta para o oráculo. Existe alguma pista nessa máscara que os vestígios ganham quando eles vendem um nome? Eu acho pouco provável. Então, de 50 para baixo é sim, de 50 para cima é não. Não. 63. Ele olha, não vê nenhuma dica, nenhum nada. Ele até encosta a máscara no rosto, sente o frio da madeira, o cheiro. A máscara parece ser pintada de branco, pintada com cal. Ele amarra de volta a máscara na cintura. E na medida que ele se recompõe, os seus sentidos começam a despertar. Ele começa agora a ouvir os sons daquela região. Ele ouve pequenos animais pela floresta, pelas colinas.
Ele ouve o vento, sente o vento tocando no seu cabelo, na sua barba. Ele sente também o calor do lugar, sente o cheiro do orvalho. Então ele respira fundo e começa a tentar se orientar. Como está de dia, ele não consegue se orientar pelas estrelas, pela noite. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguma pista para ele entender que lugar é aquele. Então o primeiro teste que ele vai fazer é um teste de... esse aqui vai ser meu dado selvagem, tá? Eu vou separar aqui. O primeiro teste que ele vai fazer é um teste de sobrevivência. Vamos ver se ele acha algum norte, alguma ideia. Tem um 4. 4 é a dificuldade que costuma ser a dificuldade normal. Outra coisa, essas fichas aqui que eu vou deixar aqui são as benes que ele tem. Ele teria 3, mas como ele tem má sorte, ele tem menos 1. Ele encontra ali nas colinas, na medida que ele vai caminhando, ele encontra pequenas remanescências de passos. Na verdade, eu vou perguntar para o oráculo o que ele encontra ali. Para a gente fazer uma pergunta dessa, eu vou usar os descritores que tem. Aqui são descritores de ação. Aqui, descritores. Eu vou jogar 2 vezes nos descritores, vamos ver o que ele pode encontrar. 31 excitado, animado. 69 estranho, estranhamente animado. Estranhamente animado, estranhamente animado. Pô, é isso mesmo. Quando ele faz aquela jogada ali para ele procurar alguma coisa, para ele encontrar alguma coisa que seja um norte para ele, ele encontra pequenas remanescências de caminhos que foram criados na colina entre o mato, pequenos caminhos que ele passa ali por algumas árvores. Ele encontra também, começa a acompanhar um pequeno rio, um pequeno riachinho, e isso já deixa ele ali animado. Ele começa a procurar, a seguir o rio. Só que ele encontra pegadas que não são só humanas, são pegadas de pés pequenos, diferentes do dele, pés descalços, que normalmente você usaria uma bota ou um sapato para caminhar por aqui, mas uns pés descalços, que ele não sabe muito bem o que poderia ser essas pegadas. Vou fazer um teste de sobrevivência para ver se ele consegue identificar essas pegadas. Opa, 6. Quando dá um 6, é o número máximo, o dado explode, é um mais, a gente joga ele de novo e soma o resultado. 2, 8. Seria 4 com uma ampliação, 8. O que é ampliação? Por exemplo, a dificuldade é 4. Cada 4 acima desse número que ele tirou é uma ampliação. Se a dificuldade for 5, a ampliação continua sendo 4. É sempre o número 4 acima da dificuldade. Então ele teve um sucesso em uma ampliação. Ele sabe o que é aquilo ali. E ele sabe a direção que aquilo ali foi. Agora, o que é aquilo ali? Vamos descobrir. Eu vou jogar aqui na descrição de... Aqui, descrição de criaturas. Eu vou jogar 2 vezes nessa tabela. 81. Stinger. Stinger é tipo perfurante, tipo de abelha, ferrão. E 40. 40. Humanoide. Humanoide com ferrão. Qual humanoide que teria um ferrão? Não me vem nenhum na cabeça agora. Humanoide com ferrão. Não, humanoide com ferrão. Mas o ferrão também pode ser uma adaga, né?
Como deu humanoide e ferrão, eu vou considerar que são goblins. Ele encontra traço não só humanoides como goblins também. Ele sabe que criaturas são essas. São pequenas criaturas esverdeadas, selvagens e malignas, em sua grandíssima maioria. Sabendo disso, ele decide não seguir diretamente aqueles passos. Lembra que ele é uma pessoa muito cautelosa. Ele começa a procurar terrenos onde ele começa a ficar um pouco mais escondido. E ele diminui também o passo dele, ele está andando a esmo, procurando pistas, procurando alguma coisa que ele possa encontrar. E ele vai fazer isso durante todo esse dia. Agora eu vou jogar a possibilidade de encontro. E ele vai ter um encontro negativo aqui. O encontro mais provável são goblins. Tem esse site aqui, que é um doc, e ele tem um gigantesco bestiário, e ele é gratuito para Savage Worlds. Deixa eu ver se temos goblins aqui. Tem. Vamos dar uma olhada no goblin. Goblin Bugbear, Goblin Harasser, Oversized, Hobgoblin. Pô, não tem um Goblin normal não? Goblin normal provavelmente deve ter no livro. Deixa eu ver se eu acho. Eu preciso ver o nível de desafio de um Goblin. Se ele é muito forte. Um Goblin. Tem a parar 5, resistência 4, ataque com lança curta. Tá. Ok. Então eu acredito que aqui pode ter um D4 Goblins que ele encontra. 3 Goblins. Beleza. Ele vai ter esse encontro com esses 3 Goblins nesse caminho que ele está fazendo. Agora, como ele já sabia e ele está sendo cauteloso, eu vou permitir que ele jogue furtividade para ver se ele consegue passar por esses goblins sem chamar atenção. 6 estoura, 10. 10 seria com uma ampliação. Ele consegue ficar bem furtivo. No que ele estava, ele decidiu caminhar durante o dia de forma furtiva, de forma mais cautelosa. E ele encontra 3 goblins próximo ao riacho. Agora eu vou descobrir o que é que esses goblins estão fazendo. Eu vou jogar aqui na tabela de ação 1. Deu 40. Eles estão energizando 7. Energizando tédio. Ah, já sei o que eles estão fazendo. Eles estão brincando. Tá, os 3 goblins, Vestígio ele consegue ir furtivamente porque os goblins eles estão fazendo bastante barulho. Esses 3 goblins são 3 pequenas criaturas verdes de mais ou menos uns 90 centímetros cada um. Só que são parrudinhos, são fortes. Eles estão cada um deles carregando uma pequena adaga, um punhal na verdade. E eles estão, os 3, na beirada do rio, pegando pedras e atirando, tentando fazer com que as pedras quiquem no pequeno riacho. E em meio à gargalhada e a insultos, que o Vestígio não consegue entender a língua goblin, ele fica ali por uma elevação de terra, ele se abaixa, deita assim no chão, olha por cima da colina, vê as criaturas gritando e rindo. Na medida que elas vão jogando pedra, um deles joga uma pedra um no outro, eles brigam ali por um tempo, até que o terceiro deles separa os goblins. E os goblins serão os nossos primeiros NPCs para colocar aqui
personagens que nós encontramos durante a, a aventura. Isso aqui vai ser usado quando nós formos jogar as tabelas aleatórias de cenas, tá? E ele tirou um 10. Ele tirou um 10 em furtividade. Vamos ver se os goblins conseguem notar ele. Os goblins eles usariam perceber D6. Como os goblins não são carta selvagem como personagem, ele não joga o dado selvagem, ele joga só o dado normal. Então o primeiro Goblin não percebeu, o segundo Goblin também não, e o terceiro Goblin muito menos. Então os Goblins ficam ali muito intertidos no que eles estão fazendo. O Vestígio poderia dar cabo deles, mas ele não vai se arriscar, ele não tem para que se arriscar. E ele continua seguindo a viagem dele normalmente. Anoitece, ele vai fazer um teste de sobrevivência para fazer um lugar seguro para ele ali, sim, tranquilo. Ele consegue achar em uma das elevações um pequeno buraco. Ele já está cansado de andar sozinho. Com esse teste de sobrevivência ele consegue também encontrar assim, pequenas frutas, nada de especial, mas também nada que impeça ele de se alimentar ou de ficar com fome ali durante a noite. E ele se esconde. Só que durante a noite ele olha para as estrelas e ele tenta se localizar mais ou menos, ele tenta ter uma ideia ali do que é que ele está acontecendo, para que rumo ele poderia ir. Só que ele não faz ideia do que ele está olhando, não faz ideia daquelas estrelas. E ele decide deixar para lá isso. Por enquanto ele não vai se preocupar muito com isso. Ele vai continuar andando, seguindo o rio, seguindo as pistas que ele pode seguir, para quem sabe ele encontrar uma civilização. A noite passa sem imprevistos. Eu já joguei um encontro. Eu não costumo fazer encontros à noite no acampamento quando o teste de sobrevivência é válido, né? Quando ele passa. Agora, se ele não passasse no teste de sobrevivência, talvez a gente jogasse a possibilidade de um encontro aqui. Agora, nesse dia de viagem, ele vai encontrar um desses lugares. Eu não sei para qual lugar ele começou a seguir. Então eu vou jogar na sorte. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tive sorte, ele vai indo pro castelo. Nossa, eu tô jogando os dados aqui e eu tô esquecendo de mostrar pra vocês eles grandes, né? Vou deixar assim. Ah, que vacilo. Joguei. Já tem quase meia hora eu jogando aqui e os dados pequenininhos. Desculpa. Mas enfim. É bom que. Deixa eu ver como é que fica. Ele pega um pouco aqui da ficha de personagem, né? Vamos colocar um pouco mais pra cá. Tá ótimo. Então tá bom. Ele vai encontrar já esse castelo no dia de hoje. Agora eu vou precisar jogar o castelo. Eu vou fazer algumas anotações aqui de que castelo é esse. Então vamos lá no nosso... Não é no Perilous Wilds, não. É no Sandbox Simulator. E vamos lá onde tem castelos. A gente vai jogar aqui agora o castelo. No Sandbox Generator, o castelo na verdade é um forte. É a forma mais simples de castelo. Então vamos jogar aqui o nome. Jogue um D30 e um D24. Ok. Um D24 é ótimo, né? Eu fico imaginando onde é que esses caras encontram. Um D30 pode ser um D10 mais um D20. Tá ótimo. Deu 7 mais 8. Deu 25. Rio. Ok, faz sentido. E um D24. 6. Coração do Rio. Ah, legal, Coração do Rio.
Agora vamos ver a condição dele. 2. Está meio worn. Ele está meio usado. A forma dele é quadriculada. Ele tem uma balista de defesa. De feature, de características não defensivas, ele não tem nenhuma. E ele talvez tenha um tesouro que eu não vou jogar porque eu não preciso jogar. Não, pelo menos não agora. O castelo tem um D4 coisas defensivas, 3. Isso aqui também eu não preciso jogar por agora. Ele tem 3d6 soldados vezes 10. Então ele tem 90 soldados aqui dentro. E vamos ver aqui a disposição deles. Modificado por carisma, então é menos 2. 9 menos 2 dá 7. 7 é neutro, ok. Vamos ver se vai ter algum evento. Sim, vai ter evento. Se der 1 na tabela, tem que jogar um D6 para ver quais são os eventos. O evento está acontecendo agora, então ele vai chegar no meio da bagunça. Legal, vamos ver o que está acontecendo. Número 10. Siege Looting. Ele está sendo atacado. Ok, beleza. Já tem aqui uma ideia do que vai acontecer com o Forte Coração do Rio. Deixa eu só anotar aqui, Forte Coração do Rio. Vamos voltar então para o jogo. O Vestígio acorda no outro dia, cansado ainda, mas disposto a continuar sua viagem e encontrar no caminho alguma coisa. Ele precisa encontrar alguma coisa. E ele continua seguindo o rio até que quase umas 10 horas da manhã ele começa a ouvir barulhos de gritos daquelas criaturas pequenas, mas parece várias e várias daquelas criaturas. Na verdade eu vou jogar 3d6 vezes 10 goblins, porque tem 3d6 vezes 10 guerreiros. Nossa senhora, meu amigo, se eu estivesse fazendo um personagem de D&D agora eu estaria muito feliz. Tem 181 dobro. Tem literalmente o dobro. Tem 180 goblins ao redor do Forte Coração do Rio, fazendo um cerco, tentando ali invadir, tomar aquele forte. Vestígio, mas nem pensar que ele vai se aproximar daquela gritaria. Quando ele tá lá viajando já pela manhã, umas 10 horas da manhã, ainda caminhando por aquelas colinas, subindo e descendo colinas, subindo e descendo, cansado, se alimentando de pequenas frutas que ele encontra pelo caminho. Ele vê ali uma cena que ele realmente não gostaria de ver. Ele vê um forte quadradão com muros bem altos, com alguns soldados nas balistas já disparando contra alguns grupos de goblins que fazem investidas. Os goblins montaram grandes acampamentos ao redor do forte e eles estão fazendo um cerco para dominar aquele castelo, aquele forte. O Vestígio olha tudo aquilo de uma posição segura. Ele está assim em cima de uma colina e ele está cansado já de caminhar pela manhã. Ele coloca as duas mãos na cintura, ele fecha assim um pouco o olhar e para ver se ele consegue enxergar melhor ali. E ele consegue ver várias e várias daquelas criaturas, daqueles goblins. Tem alguns outros goblins que são um pouco maiores também, e eles estão fazendo um cerco neste momento ao Forte Coração do Rio.
O vestígio, cara, nem que ele fosse corajoso, ele se aproximaria daquilo ali. Qualquer pessoa sozinha se aproximar daquilo ali, ele não seria possível de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai jogar um sobrevivência para ele se localizar. Ele fez todo aquele percurso durante o dia e ele vai tentar uma geolocalização aqui de entender onde é que está esse forte. 4, ok. Acho que ele consegue ter uma noção para saber onde é que está esse forte, para se caso necessário ele encontrar pessoas que possam voltar aqui para ajudar esse forte, ele pode indicar e tal, mas ele não. Ele não vai ir para esse forte de jeito nenhum. Ele procura assim, olha, ele já fica, o vestígio ele se sente assim um pouco com frio na barriga ao ver aquelas centenas de goblins e ele balança a cabeça negativamente, sim, não. Isso aqui não é pra mim não. Eu não vou conseguir passar por aqueles por essas centenas de goblins de jeito nenhum. Ele respira fundo e ele vai procurar outra coisa para fazer da vida. Ele vai procurar outra direção para ir. Nisso, como ele ainda está na área selvagem, eu vou jogar um D6 contra um D6 agora. O vermelho é o dado que tem que ser vencido, então é o D6. Pera aí, deixa eu reformular. Eu vou jogar aqui para ver se tem algum encontro no dia. O vermelho é o dado. É o meu dado. No caso é o que tem que se tirar maior. Ok, sem encontros nesse dia. Provavelmente os goblins estão concentrados ali naquele cerco e não vai ser por agora que ele vai encontrar um inimigo. O que é bom, na verdade. E ele continua a viagem desse dia. Certo, nós sabemos aqui que o coração do rio está sofrendo um cerco de goblins. Agora, a sorte minha seria se ele encontrasse, se ele viesse, se ele viesse para este landmark aqui, que é uma montanha, ou se ele viesse para essa abadia. Mas ele pode ir para qualquer um desses lugares aqui também. Então é a mesma coisa, só que eu vou ignorar o número 2 no D6. Tá, ele vai para as montanhas. Não é muito esperto, meu garoto. E ele começa a seguir para o norte, sem saber. Mas ele começa. Não, na verdade agora ele se posiciona por causa do nascer e pôr do sol. Ele se posiciona, ele decide agora ir para o norte. E ele passa ali aquela viagem para o norte, passando por aquelas colinas, e ele se aproxima de uma grande montanha. Mas essa grande montanha só vai ser no terceiro dia de viagem dele. Nesse dia ele vai montar um pequeno esconderijo para ele, 6, 11, tranquilo, com ampliação. Ele consegue se esconder muito bem ali. Por causa da ampliação ele não só consegue se esconder, como ele também consegue água do rio que ele acompanhava e pequenos frutos ali da região. O vestígio nessa noite, ele pega a máscara dele, ele fica contemplativo, tentando entender o que fazer daqui para frente, o que ele quer é encontrar outro ser humano, ele quer encontrar qualquer coisa que possa dar um norte para ele, e ele sabe também que ele vai precisar de dinheiro muito em breve, suas armas vão precisar de manutenção, então ele vai precisar procurar um trabalho. E ficar andando a esmo nas colinas não vai ser muito bom para ele. Mas é o que ele tem no momento, estando sozinho. E anoitece. E ele dorme.
No segundo dia de manhã, ele continua a viagem dele. Aqui, agora como ele está indo para o norte, a gente jogou na sessão passada que aqui tinha uma landmark nessa montanha. Então nós vamos descobrir o que ela é. Primeiro nós vamos jogar para ver se ela é natural, artificial ou mágica. 2, natural. É natural, ok? Então agora nós vamos jogar um D6 e um D10 para saber aqui qual é o bioma, digamos assim, do lugar. Cadê o D10 azul? Vou jogar os dadinhos bonitinhos. 2 e 8, geológico. Mud Pit. Mud Pit é o que? Qual é a tradução correta de Mud Pit, cara? Pântano. Ah, tem um pântano na montanha. Não sei, não combina muito. Vou jogar novamente. 2 e 10. Tá, ponte de pedra, agora sim combina. E vamos jogar aqui se tem algum hazard. Se tem algum perigo. 2. É um lugar vazio. Pode ter um tesouro, pode ter alguma coisa, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse lugar vazio. Tirei um 8. Direções para um assentamento. Ok. Mas provavelmente essa direção para assentamento é para o assentamento de onde nós viemos, que é o castelo, né, o forte. Eu vou jogar aqui a pergunta para o oráculo e vou perguntar: esse assentamento é o assentamento de onde viemos? Eu vou falar que é muito provável. Então 85 para cima é não. 10 é aquele assentamento. Ok. Então o que acontece aqui nesse momento? Ele começa de manhã, ele já começa a viajar novamente e ele encontra essa montanha, uma montanha muito alta, só que é uma montanha isolada. É como se fosse um grande pedaço de terra que em algum momento ali da construção do mundo, lembrando que esse mundo ele é bem caótico, então é uma grande montanha saltando assim no meio do cenário. Só que essa montanha tem uma característica interessante, ela é dividida ao meio. Ela como se tivesse uma rachadura no centro dela e dá para atravessar ela pelo meio, com uma grande ponte feita de pedra. E ele acha curioso aquela ponte, ele começa a se aproximar. Aqui tem bem menos verde, né? Tem bem menos mato, menos árvores. Ele não encontra assim nada, um lugar vazio. Só que ele vê que aquela ponte ela tem uma placa de madeira bem grande com uma seta apontando para o lado de trás, escrito assim: Coração do Rio. Aí ele olha, ele tem uma placa grande, ele encosta na placa assim, ele toca a placa de madeira, olha assim, lê Coração do Rio. E aí ele pensa consigo mesmo, né? Aquele ali era o nome do forte de onde eu vim. Ele guarda aquela informação com ele. Pelo menos ele teve uma informação, né? O nome do lugar. E ele decide atravessar aquela ponte, atravessar aquele lugar. Agora nós vamos jogar um perigo para ver se... Aqui diz que está vazio, mas esse aqui é um encontro fora do coisa. E aqui ele vai ter um encontro montanhoso. Vamos ver aqui um encontro montanhoso, o que é que ele pode encontrar. Tá, que essas criaturas aqui tá ok, tirando o vampiro que não faz muito sentido. 6. Orcs. Ok. Os orcs vão estar atravessando a ponte
Eu vou perguntar para o oráculo e vou colocar que é 50%, 50-50. 18. Sim, eles estão atravessando a ponte. Quantos orcs poderiam estar atravessando a ponte? Seria um? Seriam 6. Deixa eu dar uma olhada no que o Savage World fala sobre orcs. Ver se eles andam em bandos. Normalmente os orcs andam em grupos. Tá. Ele encontra então. Vou jogar um D6 orcs. 6 orcs? O vestígio morreu, né? É o que vai acontecer aqui. Tá. Como ele é cauteloso, vou jogar aqui na tabela de descrição ver o que esses orcs estavam fazendo. Eu perguntei que eles para a tabela se eles estavam atravessando a ponte, né? Mas vamos ver por que, tipo, o que eles estavam fazendo ao atravessar a ponte. 91. Ameaçar. Ok. Ameaçar o quê? Eles estavam fazendo uma emboscada ali. Ameaçar. Ameaçar limpo. Eles estavam fazendo uma emboscada ali. Cara, não dá, velho. O cara vai enfrentar um D6 Orc, se deu 6. Vamos lá. O que acontece? Ele estava atravessando a ponte de pedra, aquele lugar, claramente um lugar feito para emboscar os outros. E ele vê 6 orcs vindo na direção dele. Os orcs de Asinarra são aqueles orcs clássicos, não são os orcs de Tolkien, então são aqueles orcs com nariz de porco, uma cara de porco assim, são grandes, robustos. Eles estão... Cara, não tem como o vestígio vencer 6 orcs, tá? Eles estão armados com cimitarras. O lutar dele é quanto, hein? O lutar dele é D6, pelo menos. Tá, ó. O orc só acerta o vestígio se ele tirar 6 no dado. Porque ele joga novamente porque o dado explodiu. Então ele tem uma chance ali de... Nossa, ele tem resistência 8. Isso significa que quando você causar dano, você tem que causar no mínimo 8 de dano para você atordoar e depois matar. Então ele precisa tirar 12 para ele matar num golpe só. E 12, meu amigo, para tirar num D8 mais um D6 é muita coisa. Mas vamos lá. Ele olha, ele vê aqueles orcs, os orcs olham para ele também. Os orcs começam a falar entre si e começam a rir. Eles são grandes, eles com aquelas risadas de porco dele. O vestígio olha para trás, olha para eles. Ele pensa ali em fugir por um momento, mas ele está cansado, ele caminhou já durante muitas horas e ele correr aqui talvez não seja uma boa ideia. Então o que ele faz? Ele saca a espada dele, se prepara com o escudo e ele fica ali em prontidão, esperando aqueles orcs se aproximarem dele. E agora é combate. O que acontece no combate?
A iniciativa do Savage Worlds ela é diferente, ela é feita com um baralho. Eu tirei o celular para apoiar o livro, eu esqueci que o celular era a câmera, cara. Ah, vocês ficaram um tempo aí sem ver a câmera, mas tudo bem, não tem problema. A iniciativa no Savage Worlds ela é diferente, ela é feita com um baralho. Aqui dá pra ver na câmera? Dá. Eu tenho minhas Benes também, vamos ver como é que vai dar esse combate aqui. Então eu vou embaralhar o baralho e ver quem vai agir primeiro. Se eu tirar um Coringa, eu ganho um bônus de mais 2 em tudo que eu faço. E isso só vale para a carta selvagem, que é o caso do personagem. Primeiro eu vou tirar para os monstros um 10 de espada e para o vestígio um 6 de copas. Meus amigos, pode ser que nossa aventura dure uma sessão. Será que vai ser isso? Primeiro os orcs. Os 3 orcs começam a investir nele. Eu lembro que esses dados aqui tiraram 3d6. Esse aqui não tá valendo, tá? Eu só estou testando os dados. Tá valendo sim. Então os primeiros 3 ataques dos orcs que aparecem ali. Beleza, nenhum acertou. E os outros... nenhum acertou também. Ah, tem uma regra. Tem uma regra que é de flanco. Que quando você flanqueia, você ganha mais 2 no ataque. Mas eu não vou usar essa regra. Por que eu não vou usar essa regra? Porque eu estou jogando só com um personagem. Então, usar a regra de flanco é pedir pro vestígio morrer na primeira sessão. Então o que acontece? Aqueles orcs eles furiosamente começam a gritar e brandir as espadas deles. E ele se esquiva de algumas, defende outras com escudo. Ele vê ali, ele se vê acuado, aqueles centenas de movimentos de espadas e cimitarras e grunhidos. E ele se defende, começa a balançar a espada também, na esperança de acertar algum deles. Agora o meu é força mais... lutar, que é um D8, mais o meu D6 aqui, que é o dado de... selvagem. Opa, deu 6, o 6 explode. Deu 6 de novo, ele explode de novo, já deu 12. Deu 6 de novo, 18. Tá, 23 no acerto, 23. Só que é uma pena, porque só tem uma ampliação. Uma ampliação aumenta um D6 no dano do dado. Infelizmente. Só vai ser uma ampliação. Mas assim, foi um golpe certeiro em um dos orcs. O dano que o vestígio causa é força mais um D8. Então são 2 D8s. Então vão ser 2 D8s mais um D6. Tem um D8 aqui mais o D6. Eu preciso tirar resistência 8. Eu preciso tirar 12 nesses dados. Beleza, deu mais que 12. Um dos orcs cai. Ele decepa a cabeça de um dos orcs. Aqueles orcs vêm e ele desvia de um, desvia de outro, defende de outro. E ao brandir a espada ele gira e decapita um dos orcs. Os orcs olham assim e começam a gritar e continuam os ataques. Agora eu vou tirar mais 2 cartas, que é sempre quando rola o turno, tira as cartas primeiro para os orcs. Os orcs vão agir primeiro de novo. Ok. 3 ataques dos orcs. Nenhum acertou.
E os outros dois, nenhum acertou também. E tá ali, ó, eles se atrapalhando, tem muita gente ao redor dele. Um dos orcs se esbarra um no outro. O braço vai para um lado, vai para o outro ele defende. E o vestígio tá lá se preparando para dar mais um golpe. 6. 6 pega, não pega? O aparar deles são 5. Beleza, 6 pega. São 2d8 de dano. 7. 7 não passa da resistência deles, que é 8. Então, esse golpe o orc não sente. E continua o combate. 1, 2 e 1, 3. Ok, o vestígio vai agir primeiro nesse turno. Ele tem mais uma chance. Então vamos lá. Poxa vida, 2 e 1 aí é pra me lascar, viu? Ele erra um dos golpes. Os orcs. Um deles acerta. E os outros 2 acertam. É o fim de Vestígio. Muito obrigado por assistirem. Foi um prazer. 2d8 também que eles causam de dano. Ok, 6. O primeiro golpe não atravessou a resistência do Vestígio. O segundo golpe, 6 também, não atravessou a resistência. Ainda bem que eu peguei a vantagem musculoso. Cara, o que acontece? Ele acerta um dos orcs, mas sem causar muito dano, foi só um arranhão. O outro golpe ele erra. Aproveitando ali a abertura, os orcs começam a atacar ele novamente. Dois golpes chegam a cortar assim um pouco do Vestígio, mas só pequenos arranhões, nada demais. E o próximo round, o Vestígio ataca primeiro. Beleza, vamos lá. Vamos lá, Vestígio, vamos lá. Acerta esse golpe, meu camarada. 5 pega. Pega, 5 pegou, beleza. Vamos ver se ele causa mais de 8 de dano. 9, ok. Um dos orcs está abalado. O corte pegou em cheio nele, mas não o suficiente para derrubar. O orc fica assim atordoado, ele coloca a mão no ferimento. Isso significa que um dos orcs vai ter que fazer um teste de espírito para ver se ele vai agir nesse turno. Então 3 ataques no Vestígio, ok, não pega. Um ataque do orc também não pega. E agora o orc vai fazer o teste de espírito para ver se ele sai do atordoado. Não sai. Ok. Então o que aconteceu? Ele está lá ali, gritando com a mão no ferimento, enquanto os outros orcs estão tentando atacar furiosamente o Vestígio. E os orcs tiraram mais. Esses filhos vão atacar primeiro. Que merda, cara. Um pega. O outro não pega. O teste do orc para ver se ele sai do coisa não sai. Ele ainda está atordoado. O ataque pegou no Vestígio. 7. 7 é em cima da resistência dele. Eu acho que ele está atordoado. Deixa eu ver aqui se é maior que a resistência. Eu não lembro. Qualquer coisa acima disso o deixa atordoado. Ok. Então não foi o suficiente para atordoar o Vestígio. O Vestígio continua de pé, mas está começando a ficar bem arranhado. Com algumas escoriações assim. E tá aquele fuzuê de espadas rolando. E o Vestígio vai tentar atacar o mesmo orc que já está abalado. Para ver se ele termina de matar. Ok, 8 pega. 8 é um ace. Vamos ver aqui. 9. Só o normal. Ele tinha que ter tirado um 12 para ganhar um D6 a mais. 10. 10 é o suficiente para atravessar a resistência. Ele derruba mais um orc. Ele derruba mais um orc. Os orcs estão vendo ali que já foi 2 deles. Eles começam a se entreolhar. Na hora que o Vestígio derrubar o terceiro, eles vão fazer um teste de moral para ver se eles fogem. Iniciativa primeiro, né? 5 para os orcs e para o Vestígio. Beleza, o Vestígio vai agir primeiro. Vamos jogar aqui o ataque do Vestígio. Não é com D8, não é com D6. 7 pega. Agora o dano.
8. 8 tá em cima da resistência, velho. Ah, que merda. Ele bate, corta mais um ali, mas eles continuam ali firme e forte. 3 ataques, nenhum pega. 4 ataques e o vestígio está se defendendo o máximo que ele pode. E ele já está ficando cansado. Tem sangue de orc nele, tem sangue deles correndo por pequenas escoriações. E está selvagem o trem. 5, porra, 3, os orcs primeiro. Um dos golpes dos orcs acertou, o outro não. 8. 8 atravessa a resistência do vestígio. O vestígio está atordoado. Ele precisa fazer um teste de espírito para ver se ele sai do atordoamento. Um dos golpes pega ali forte no escudo do vestígio. E um dos outros orcs ele aproveita e dá um encontrão nele. Ele cambaleia assim. E vamos ver se ele se recupera. 6 explode, vai mais que 2 pelo menos. Beleza, 11. Ele se recupera da dor ele já pode agir. Ele se coloca assim na posição. 5 pega. 5 pega. Vamos ver se ele consegue causar um bom dano nesse orc. Bom dano, cara. Ele mata esse orc. Deu 14. Então atravessa, atordoa e com uma ampliação ele mata o outro orc, ele perfura o coração desse orc, ele cai de joelhos no chão. E agora os orcs eles se entreolham, eles veem que o vestígio é um excelente guerreiro e eles vão fazer um teste de espírito para ficar. Dificuldade 4. Um deles corre. Esse aqui inclusive deu um... estourou o dado. Um dos orcs corre. Ele foge grunhindo. Mas os outros dois continuam. Vamos jogar a iniciativa aqui. 7 para os orcs e 4 para o vestígio. Primeiro os orcs. Sobraram 2 orcs agora. Ok, nenhum orc atingiu o vestígio. Agora ele. 6 pega. Vamos jogar o dano. Deu um bom dano. 3 de dano, não passa nem da resistência. Continua ali aquele combate. Coringa para os orcs. Eita, deixa eu ver aqui se o Coringa vale para os orcs. Não, o Coringa só vale para o jogador mesmo. Ok. Coringa só vale para o jogador. Beleza. Ah, mas eu tirei um Coringa também. Beleza, então eu tenho mais 2 das minhas jogadas nesse turno. E como eu sou jogador, eu posso agir antes. Então vamos lá. Vamos lá. 8 explode. Vamos jogar de novo. Espera aí que caiu torto. 5 mais 2, 7. Ok, com ampliação. Então ele vai jogar 1d8 mais 2d6 de dano nesse orc. É 2d8, né? E 14, foi suficiente para matar esse orc também. Ufa, sobrou só 1. Esse orc vai fazer um teste de moral, um teste de espírito para ver se ele foge. Ele não vai fugir. Esse orc aqui é o orc, entendeu? Vamos ver se ele acerta. Não acerta. O vestígio ali já cansado desse combate que durou vários turnos. Vamos ver se ele consegue resolver agora. O vestígio age primeiro. 5 pega no aparar deles. Vamos ver se o dano é suficiente para matar. 12 é suficiente para matar. 8 da resistência. Não, 12 não é suficiente para matar, porque a resistência é 8. Mas ele mata, ele fica atordoado. Eu vou considerar que ele mata com esse 12. Ufa, cara! O vestígio sobreviveu a esse combate. Que loucura, cara. Então o vestígio sobrevive ao primeiro combate dele. Ele fica ali em pé, em meio aos orcs, cansado.
ouço a espada gotejando sangue orc ainda. Não usei nem as bênçãos, né? Não tomei dano. Tomei só atordoado uma vez. E ele olha aquelas criaturas caídas no chão. Ele pega um dos farrapos que um dos orcs estava usando. Ele limpa a própria espada. Guarda ela. Ele se senta em meio aos corpos por um momento, retomando fôlego. Quando ele olha assim para o chão, ele vê que a máscara branca dele que está na cintura está suja de sangue. Ele se examina ali em alguns lugares onde as espadas pegaram. Ele vê pequenos cortes, mas nada demais, nada que o preocupe. Nada que o preocupe no momento. E ele, depois que ele se recupera ali, toma um pouco de fôlego, ele se levanta e decide continuar a viagem dele. Não há descanso. Ficar parado aqui será pior. Primeiro ele decide ver ali nos orcs se eles estão carregando alguma coisa. O Savage Worlds ele não tem uma jogada de tesouros como tem o D&D ou coisa assim. Então eu vou perguntar para o oráculo se eles estão carregando alguma coisa de valor. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou falar que é provável. Eu vou falar que é provável. 22, sim, estão carregando alguma coisa de valor. Vamos colocar aqui um D4 vezes 100 dinheirinhos. 200 dinheirinhos. Eu ainda não coloquei o nome. Eu ainda não coloquei o nome da moeda desse mundo. Se você está assistindo até aqui agora esse vídeo e tiver ideias para nome da moeda, eu aceito. Eu vou aceitar sim a ideia de nomes para a moeda. Então ele encontra ali 200 peças, talvez de saques anteriores, talvez ali moedas que eles já carregavam mesmo. Essa moeda serve de pista para o vestígio. Vou colocar aqui que é muito improvável. 38 não, tem nenhuma, são só moedas simples, não tem nenhuma alguma coisa da impressão da moeda que possa dar uma ideia para ele. Ele vê lá que todos os orcs estavam carregando cimitarras, mas ele não vai pegar nenhuma cimitarra extra para ele, nem armadura, nem nada. Ele vai apenas seguir viagem em busca de alguém ou qualquer ideia que dê para ele o porquê dele ter vendido o nome dele, o que ele pode fazer quanto a isso. Eu vou parar por aqui. Já foi 1h20 aqui para mim. O vídeo deve ter um pouco menos porque eu vou editar, cortar umas pausas que eu fico pensando em ideias. Eu faço alguns cortes durante o vídeo, mas não é referente à consulta de tabela, para não ter muito silêncio durante o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que vocês curtem, comentem qualquer coisa para dar engajamento. Comentem se vocês estão curtindo, se vocês já conheciam o sistema Savage Worlds, se já usaram, se vocês correriam ou se vocês enfrentariam 6 orcs. Será que eu consigo aqui dentro? Se vocês enfrentariam 6 orcs, o que vocês fariam no lugar do vestígio? E o que vocês acham que pode ser a máscara? Qual o motivo dele ter vendido o nome dele? Eu aceito ideias no comentário. Mas só lá pra frente, se ele descobrir, se ele não morrer nos próximos 6 orcs que ele enfrentar sozinho, descobrir o porquê dessa máscara. E na próxima sessão, nós vamos continuar a nossa viagem para o próximo Rex, que é este aqui. Ops! Que é o Rex aqui dessa floresta.
em que nós vamos jogar essa floresta aqui para ver o que ela é, se é uma cidade, se é uma landmark, se é o que, e jogar também ver o que tem nela. Então nós temos aqui lugares inexploráveis. Aqui a gente tem inexplorados, né? Aqui a gente tem um lugar, né, que foi a ponte. Eu vou colocar aqui a montanha fissurada. Não é fissurada de querer um trago não, tá? É fissurada de fissura, de que há um corte na montanha. Uma ponte de pedra que ela foi atravessada. Agora sim, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.